Bem-vindo à aula de hoje, Propriedades da Água, página 585 a 591. Propriedades da água. A água é encontrada em grande quantidade na superfície terrestre, principalmente na sua forma líquida. A água é a substância que permite a vida em nosso planeta. A molécula da água é representada pela fórmula química bastante conhecida, H2O, sendo formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. As moléculas de água se ligam a partir do que chamamos de pontes de hidrogênio. Já aprendemos que podemos encontrar água em 3 estados na natureza: o estado sólido, líquido ou gasoso. Importante sabermos que, independentemente do seu estado físico, a composição da água não muda. Logo, não existe alteração das moléculas da água, mesmo quando há mudança de estado físico. Características da água. A água encontrada na natureza é composta por diversos tipos de sais minerais, fazendo com que a água possa ter um sabor e até mesmo um odor, um cheiro. Interessante que a água potável que nós seres humanos consumimos, apesar de conter alguns sais minerais, ela tem as seguintes características: incolor, a água não tem cor; insípida, a água não tem sabor; inodora, a água não tem cheiro. A água apresenta outras propriedades importantes que vamos estudar agora, como a solubilidade, princípio dos vasos comunicantes, tensão superficial, densidade e capilaridade. Solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Como exemplo, podemos usar um copo com água e uma colher de sal. Quando despejamos no copo com água uma colher de sal, ao mexermos, podemos perceber que o sal começa a se dissolver e, em algum tempo, já não veremos mais a separação do sal e da água, pois o sal ficou dissolvido na água. Sabemos que o sal está lá, pois o gosto da água mudou, ela tornou-se salgada, mas visualmente não conseguimos distinguir as duas substâncias. Por essa razão, quando uma substância se dissolve em outra, chamamos de solubilidade. Lembre-se do conceito de solvente e soluto. Solvente é a substância que pode dissolver outras substâncias. Soluto é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente. No exemplo da aula, a água é chamada de solvente, enquanto o sal que se dissolveu nela é chamado de soluto. Chamamos de hidrossolúveis todas as substâncias que conseguem se dissolver na água, como, por exemplo, o sal e o açúcar. A água é considerada um solvente universal, pois permite que várias substâncias se misturem com ela. Essa característica é importante e permite que a água seja usada na fabricação de vários tipos de produtos, como, por exemplo, remédios, bebidas e perfumes. A água é tão importante para o ser humano que até no nosso corpo podemos encontrá-la no sangue que circula pelo corpo. Mesmo com o título de solvente universal, existem algumas substâncias que não são dissolvidas pela água. Essas substâncias são chamadas de insolúveis em água. Como exemplo, temos o óleo, o azeite, a areia e a farinha de trigo. O princípio dos vasos comunicantes. Chamamos de princípio dos vasos comunicantes quando dois ou mais recipientes estão ligados entre si. A água distribui-se entre eles até atingir o mesmo nível, ou seja, a mesma altura. O princípio dos vasos comunicantes se aplica aos líquidos em geral. Essa propriedade é resultado do equilíbrio de pressões. Como exemplo, observe uma jarra de café que está em repouso.
e o líquido em seu interior apresenta-se na superfície completamente lisa e plana. Quando inclinamos a jarra de café, podemos observar que a superfície do líquido em seu interior continua inalterada. Logo, podemos perceber que não importa se o recipiente está em repouso ou inclinado, a superfície do líquido sempre fica na mesma posição. Interessante que a distribuição de água nas cidades também obedece ao princípio dos vasos comunicantes. A água chega às torneiras das casas e jorra para fora com determinada pressão. Isso ocorre devido à transmissão da pressão da água dentro dos canos, que ligam as caixas d'água às torneiras das casas. Tensão superficial. A propriedade da água, chamada de tensão superficial, faz com que a superfície da água se comporte como se fosse uma película muito fina e elástica. Essa tensão superficial ocorre na superfície de todos os líquidos, mas, na água, a tensão superficial é um pouco mais forte quando comparada com outros líquidos. Observe que quando a superfície da água está em repouso, é possível manter um objeto leve flutuando ou até mesmo presenciarmos um inseto caminhando sobre uma poça de água. Isso se deve à tensão superficial da água. Verifica-se que, na tensão superficial, as moléculas de água estão juntas, bem coesas, devido às pontes de hidrogênio, relação entre o hidrogênio e o oxigênio, que formam a molécula de água. Densidade. A densidade é uma propriedade específica da matéria, serve para identificar uma substância. A densidade é a relação entre a massa e o volume de uma matéria, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Agora, quando falamos da densidade da água, saiba que a densidade da água varia e diminui à medida que sua temperatura também diminui. Assim, podemos perceber que o gelo, por ser menos denso do que a água líquida, ele consegue flutuar em sua superfície. Percebemos também essa diferença nas densidades nos lagos quando a superfície congela, pois há uma diferença da densidade da água na superfície em relação ao seu interior. Capilaridade. Outra propriedade da água que vamos estudar é a capilaridade. A água no seu estado líquido consegue perceber tubos estreitos, chamados de capilares, sem que façamos nenhum esforço para isso. Interessante que quanto mais fino for o tubo, maior a altura que a água alcança dentro dele. Observe que quando colocamos um canudo em um copo com água, podemos perceber que certa quantidade de água se desloca para dentro do canudo, sem nenhum auxílio externo. Isso ocorre devido às forças de atração que atuam entre as moléculas de água e as paredes dos tubos capilares, fazendo com que a água se prenda a elas. Através dos tubos capilares e das forças de atração, a água consegue se deslocar para cima ou para os lados, de acordo com a sua posição. Como exemplos, podemos citar a infiltração de água no solo e a subida da água no interior das plantas, que ocorre por causa da capilaridade. Você já deve ter observado um inseto caminhando pela superfície da água, de uma lagoa ou de uma poça. Qual é a propriedade da água que permite que a pata do inseto não rompa a camada de água? Continue o seu estudo sobre propriedades da água, fazendo a leitura no livro didático, página 585 a 591. Bons estudos e até a próxima aula.